E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que o semi-humano gritou. Os humanos estão aqui. Após se aproximarem, elas viram um enorme semi-humano. Embora possuísse o ar selvagem de um ogro, parecia muito mais inteligente que eles. Sua pele era branco-azulada, embora parecesse mais demoníaca do que insalubre. Tinha um único chifre grosso na sua testa. Ele carregava uma massa que era maior que Neia. Julgando pela sua aparência física, era bastante semelhante às descrições das espécies, conhecidas como Vauns. Apesar de não ser tão ruim quanto Buzer, ainda era um adversário bastante perigoso. A flecha e as balas tinham claramente atingido, mas não parecia estar ferido. Também não havia cheiro de sangue, por isso, parece que não o encobriu com ilusões. De alguma forma, ele havia negado seus ataques. Particularmente os de Shizu. O semi-humano perguntou, então, vocês estão aqui para a minha vida, não estão? Vocês têm bons olhos sobre vocês, humanas. Ele parecia muito feliz. Nesse caso, Neia deixaria ele continuar enganado. Shizu falou, não. Shizu disparou enquanto falava. Houve um chiado de gás expelido quando alguma coisa voou pelo ar. Depois disso, parte do corpo do Vaun se dissolveu em névoa e a bala passou. Shizu falou, O Vaun riu. Ele falou, armas de longo alcance são inúteis contra mim. Neia soltou uma flecha na testa do Vaun, mas sua cabeça também se sublimou em névoa e a flecha afundou na parede atrás dele. O Vaun falou, inútil, é inútil. Agora tremam de medo de mim, o inimigo de todos os arqueiros, e então, morram. Shizu perguntou, imune a todas as armas de longo alcance. Em alguém dessa força? Ela murmurou, deve haver algum truque. Neia olhou para Shizu, e sacudiu a cabeça. Infelizmente, os Zerns não conheciam detalhes sobre suas habilidades. O Vaun falou, o que vocês estão tagarelando? Shizu disse, recue. O Vaun fechou a lacuna. A visão de seu corpo massivo, se aproximando delas, pareceu distante, como se seu senso de distância estivesse bagunçado. Neia não seria capaz de sobreviver a um único golpe dele. Então, ela obedientemente ouviu Shizu e recuou. Shizu ficou na linha de frente, e a massa caiu sobre ela. A greve foi como uma tempestade uivante, mas ela elegantemente desviou. A força do Vaun era extraordinária, dado que podia balançar uma arma que era tão alta quanto Shizu com uma mão. A pedra estava estilhaçada, onde havia atingido o chão, e rachaduras irradiavam em todas as direções. Parecia que a enorme torre estava tremendo. Neia soltou uma flecha. Enquanto Vaun estava preso em combate com Shizu, havia uma enorme diferença entre os tamanhos dos seus corpos. Se ela mirasse para cima, ela poderia atacar o Vaun sem atingir Shizu. Como esperado, o Vaun transformou-se em névoa para evitar a flecha, assobiando no ar. O Vaun falou, inútil, inútil. Eu te disse que as flechas são inúteis contra mim, tola. O Vaun rugiu, ainda mais alto que antes. Shizu parecia achar isso irritante, e o golpeou. Embora as habilidades de tiro de Shizu fossem muito superiores às de Neia, ela não era tão habilidosa em combate corpo a corpo, então, infelizmente, seu ataque foi bloqueado pela massa. Neia colocou outra flecha no arco e puxou. Desta vez, Neia apontou para a mão, segurando a massa. Embora fosse muito provável que a arma não caísse, mesmo que se transformasse em névoa, ela decidiu que tinha que tentar, por menor que fosse a possibilidade. No final, o braço formado por névoa não soltou a massa. O Vaun perguntou, você não vai parar, humana? Ele apresentou uma palma para Neia. O Vaun ativou o Red Splash, esguicho de água. Uma bola de água voou até Neia. Algo atingiu seu ombro direito. Neia foi lançada para trás, como se algo colidisse nela, e caiu no chão. Doeu, como se tivesse sido selvagemente espancada. Ela pode até ter ossos quebrados. Depois de nervosamente tentar mover o braço direito, ela descobriu que ele poderia se mover sem problema. No entanto, uma torrente de dor se espalhou de seu ombro, dentro de seu corpo. Ela tocou seu ombro, e descobriu que estava molhado. Enquanto ela estava com medo de que era sangue no começo, ela imediatamente percebeu que era água. O Vaun bufou, você me fez usar um feitiço insignificante. O Vaun balançou seu taco, enquanto cuspia sua resposta para elas. Shizu murmurou baixinho para si mesma, enquanto evitava agilmente um golpe mortal que poderia ter esmagado Neia em pedaços. Ela pergunta, por que essa garota? Por que atacar alguém que não pode atingir você? Eu não entendo.
O Vão respondeu, sua idiota, isso é porque ela fica em como. Shizu interrompeu, e perguntou. Por que foi eficaz, usos limitados? O rosto do Vão mudou. Em outras palavras, Shizu estava certa. Ela gritou, Neia. Neia diz entender. Ela soltou uma flecha, que o Vão evitou, se transformando em névoa. Depois disso, ela disparou novamente. A flecha perfurou o Vão. Quando o Vão grunhiu de dor, Shizu falou. Eu entendi. Você só pode se defender contra 7 ataques à distância. Isso é, por dia, por hora. Não importa, você vai morrer aqui. O Vão não conseguiu alcançar Shizu, que se esquivou, com incrível habilidade. Em outras palavras, se isso continuasse, seria uma surra unilateral, e morreria. Talvez, o Vão tivesse percebido que isso aconteceria, porque seu rosto estava amarrado. O Vão gritou, malditas. Ele ativou, Fog Cloud, nuvem de nevoeiro. Um banco de nevoeiro surgiu. Era mais espesso do que um nevoeiro que ela vira no reino feiticeiro, e Neia nem sabia sua própria localização. Enquanto ela não podia ver Shizu lutando contra o Vão, ela podia ouvir os sons da arma mágica de Shizu. Quando ela pensou sobre isso, isso era óbvio. Mesmo que o Vão conjurasse um nevoeiro no meio da passagem, ela ainda sabia onde ele estava. Tudo que ela tinha que fazer era continuar atirando. Neia seguiu o exemplo de Shizu e lançou flechas. Ela estava um pouco preocupada, então, ela apontou para o alto. Dessa forma, mesmo que ela errasse, ela não atingiria Shizu. A flecha que ela soltou, derreteu na neblina, e foi seguida pelo som de algo atingindo a parede. Parece que ela tinha errado. Shizu falou, está se movendo, atrás de você agora. Enquanto Shizu dizia isso, Neia pensou, quando se considerava o tamanho da passagem, era impossível para o enorme Vão ficar atrás de Shizu e Neia, sem esbarrar nelas. Porém, ao longo do caminho aqui, Neia tinha chegado a perceber que Shizu era um demônio confiável. Ou melhor, ela não confiava tanto em Shizu, como confiava no rei bruxo, que ela servia. Neia se virou, e embora a névoa ainda estivesse tão espessa que não pudesse ver nada, ela soltou outra flecha. Assim como antes, ela ouviu o som de uma flecha, atingindo uma parede distante. Neia perguntou, onde ele está? Shizu falou, você está olhando na direção certa. Está tentando fugir, abaixe. Neia imediatamente caiu de bruços, quando Shizu falou, em um tom que era muito forte para ela. Shizu falou, recarregando, Full Burst. Houve um som penetrante, e em seguida, um som cacofônico trovejou pela passagem. Ao contrário do som de tiro anterior, esse era um som preenchido por uma brutalidade opressiva. Houve o som de alguém tossindo algo, seguido por um estrondo, quando um corpo massivo atingiu o chão. Depois disso, a névoa clareou, e ela pôde ver o corpo do Vão, deitado ao longo da passagem curva. Seu corpo estava coberto de buracos, e parecia que tinha sido explodido. Haviam marcas semelhantes ao redor das paredes próximas. Neia se perguntou o que aconteceu para causar isso. Como um semi-humano, designado a proteger este lugar, deveria ter sido bastante forte. Na verdade, Neia sozinha não teria a menor chance. Ainda assim, Shizu poderia instantaneamente matar um semi-humano como este, desde que sua arma fosse eficaz contra ele. Esta era uma empregada demônio, de dificuldade 150 para você. Neia falou, o que foi? Não, com magia, você pode fazer qualquer coisa, hein? Neia alongou seu ombro ferido. Ela havia esquecido a dor durante a excitação da batalha, mas agora, estava começando a doer mais e mais. Shizu perguntou, tudo bem? Neia assentiu, mas dói para sacar o arco. Eu não acho que eu possa mirar bem. Shizu perguntou, tem uma poção de cura? Neia respondeu, não, mas eu tenho um item de cura que Sua Majestade me emprestou. Neia só poderia usá-lo uma vez, durante a batalha, mas agora, ela sentia que poderia usá-lo com mais frequências. Ainda assim, isso não significava que ela poderia desperdiçar mana, porque ela poderia precisar curar Shizu, se a situação exigisse isso. Neia falou, não se preocupe. Nós só precisamos resgatar o refém, e recuar. Shizu diz, então vamos nos apressar. Neia assentiu, e correu com Shizu. O Vão, que definitivamente era um adversário digno, havia sido derrotado. Tudo que restava era resgatar o príncipe, e voltar para a despensa. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.